A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mudar um hábito. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. O mundo de incertezas bate na porta das micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que estamos trabalhando por você, ouvindo o seu caso para encontrar soluções. Empreendedor, estamos ao seu lado. Acesse sebrae-rs.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a Federação promove mais uma live do nosso Tá na Mesa. Agradecemos a todos que nos assistem por nossas redes sociais. Meu nome é Anderson Cardoso, eu sou vice-presidente da entidade. Estarei conduzindo hoje o nosso Tá na Mesa diante da ausência, especificamente nessa semana, da nossa presidente, Simone Leite. E tenho a satisfação de ter dois grandes amigos aqui conosco para debater um tema mais ameno, talvez, nesse momento de pandemia, né? Que é como é que as empresas gaúchas estão vencendo nesses tempos difíceis. Um amigo é o Marlen Kohlrush, presidente do Conselho Consultivo da Calçados Bibi. Marlen, é um grande prazer tê-lo conosco hoje para esse debate. O outro amigo O outro amigo é o Péricles Pereira Druck, presidente do Conselho de Administração da Irani Papel e Embalagem. Péricles, é um grande prazer tê-los conosco hoje para esse evento. O prazer é meu e obrigado pelo convite.
Dado o tema, vamos iniciar então de imediato com o Péricles. Péricles, a Irani é uma das principais indústrias nacionais do segmento de papel e embalagens. Vocês costumam dizer que se é preciso acomodar, transportar, promover produtos, né, a Irani é a parceira certa. Estão entre as 4 maiores empresas do segmento no país, são referência em sustentabilidade, quase 8 décadas de experiência, Marlin, algo muito semelhante a Calçados Bibi também. Estão presentes em 4 estados brasileiros, a Bibi está em 2, depois o Marlin vai poder falar um pouco sobre isso. São 5 unidades de negócio. Péricles, fala um pouquinho mais no atual momento, né, com todos os efeitos dessa pandemia. Vimos sendo divulgados ontem dados tristes, né, em relação ao nosso PIB, mais uma vez, mais um trimestre de decréscimo. Estamos entrando aí numa recessão técnica, mas felizmente temos bons exemplos, né, aqui no estado que talvez possam contribuir com as empresas gaúchas, com compartilhando algumas das suas experiências. Então, Péricles, mais uma vez, muito obrigado pela haver aceitado o nosso convite e a palavra é sua. Bom, eu que agradeço, né? Tu fizesse uma breve apresentação aí da empresa, mas eu até tinha pedido para ver se podia passar um videozinho rápido para dar um colorido aí na tua introdução, e aí depois eu falo, pode ser? Claro, com certeza. Podemos passar o vídeo? Quem nos vê de fora enxerga uma grande indústria, vastas florestas e uma longa história dedicada a gerir de ponta a ponta a cadeia produtiva do papel. Visto de perto, nosso negócio vai muito além de papel, embalagem e resina. Ele é feito por gente que trabalha com o foco do cliente, coloca otimismo em ação e gera ideias capazes de transformar o mundo. Nossa cultura é marcada pelo protagonismo das pessoas, com projetos contínuos de desenvolvimento humano, diversidade e inclusão, e pelo forte compromisso com a sustentabilidade, das certificações ambientais às iniciativas em economia circular. Aqui na Irani, cultivamos oportunidades para gerar negócios e fazer florescer as comunidades que nos acolhem. É assim que promovemos para todos os nossos stakeholders o ciclo de prosperidade, um conceito tão virtuoso que motivou a construção da nossa nova marca, símbolo inovador e inspirado no movimento das bobinas de papel. Também significa integração dos processos e expansão dos negócios. Estabelecemos um marco para fortalecer o posicionamento da Irani entre as principais indústrias de papel e embalagem do Brasil, atingindo os mais altos níveis de governança, além de iniciar as comemorações do nosso aniversário de 80 anos, que será celebrado em 2021. Para nós da Irani, inovação é transformar relacionamentos em relações prósperas. Relações prósperas. Essa é a nossa essência. O vídeo, Péricles, nos traz um contexto muito pertinente daquilo que falávamos inicialmente. Fala um pouquinho, então, como é que a Irani conseguiu, nesse momento de pandemia, superar todos esses desafios. Quais são os segredos da Irani? Sim. Não, eu acho que a Irani acaba sendo um exemplo, talvez uma exceção um pouco nesse momento da pandemia, né? Passado o momento inicial ali de muito medo e muito desconhecimento, né? A gente acabou que as nossas operações, por ser uma atividade essencial, não sofreram paralisação, pelo contrário, as atividades tiveram até um aquecimento
inicial, né? E da maioria dos setores, já que a nossa mercado principal é a indústria alimentícia e de higiene e limpeza. Então, assim, do ponto de vista mercadológico, os desafios foram talvez uma exceção no contexto da pandemia, né, que teve um impacto muito forte, principalmente no comércio e nos serviços, né, e também em boa parte da indústria. Mas complementando essa introdução de apresentação da Irani, a Irani é uma empresa que vai fazer 80 anos e que há 26 anos é controlada pelo Grupo Habitasul, grupo aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós, a partir desse novo controle acionário, a Irani teve sempre uma postura muito na questão do crescimento, né, e da sustentabilidade como um dos pilares da sua gestão e do seu direcionamento, né. Então, a gente, de certa forma, eu acho que uma das lições assim que a gente tem nos momentos difíceis, né, que é o tema da fala de hoje, né, e eu acho que o empresário brasileiro e o executivo brasileiro, ele é um especialista em tempos difíceis, né, não chega a ser uma exceção os tempos difíceis, quase um padrão, né. Então, uma das lições que a gente aprendeu, né, e aprende a cada momento desses é que as lições de casa, e principalmente as lições de sustentabilidade, né, os posicionamentos de sustentabilidade, eles fazem muita diferença nessas horas, né. Então, a gente começou esse movimento de sustentabilidade bem cedo, talvez nós estamos agora com o 15º relatório de sustentabilidade certificado. A gente praticamente adotou esse caminho há muito tempo, né? E em todos os momentos de crise ou de dificuldade, e me lembro pelo menos de umas 3 aí nesse período, a gente acaba sentindo o valor desses posicionamentos, que agora o pessoal tem chamado de ESG, né? Trazendo também o tema da governança de forma mais clara para esse tema, né? Então, a gente fez a lição de casa, né? E graças a isto, e talvez um pouco de sorte também de não ter sido um setor tão afetado, né? Eu acho que os segmentos que a gente atua também, tem alguns segmentos foram afetados. A gente é líder de mercado em papel para sacolas de shopping center, a gente é líder de mercado para papéis de padarias e de papéis finos para contato com alimentos, e esses setores caíram bastante, né? Mas felizmente a gente, por ter também uma tradição exportadora, exportamos para mais de 30 países há 50 anos, a gente conseguiu, e aliado também a uma taxa de câmbio favorável nesse momento, a gente conseguiu com agilidade manter então os volumes de venda e os níveis de rentabilidade que a gente tinha programado para esse ano. Muito bom. E a Irani também fez uma oferta de ações, né, num momento talvez mais sensível da economia. Fala um pouquinho para nós como é que foi esse processo e foi um processo exitoso, né? A que tu reputas o êxito nesse processo? Olha, a Irani é uma empresa de capital aberto há muito tempo, desde 77, quando se começou o mercado acionário brasileiro, né? Mas ela nunca tinha utilizado o mercado de capitais realmente para financiar seus processos de crescimento, né? A gente
nos últimos 26 anos a gente vinha crescendo de forma alavancada, né, nos limites da estrutura de capital, né, mas vínhamos nos preparando e mantemos a empresa Capital Aberto exatamente por isso, por acreditar nesse mecanismo, né. A gente vinha trabalhando a governança, trabalhando a gestão, trabalhando os elementos de sustentabilidade, exatamente para poder acessar esse mercado e poder financiar os próximos passos de crescimento, né? A gente tinha feito 2 tentativas anteriores, né? Já a primeira, eu acho que em 2012, e em algum momento sempre tinha uma mudança de mercado que influenciava, vamos dizer assim, o apetite dos investidores, né? E a gente acabava não conseguindo dar esse passo de trazer liquidez para as ações, né? E poder executar os bons projetos que a gente tem, né? No nosso portfólio, nas oportunidades de crescimento e rentabilização que a gente tem. Então, a gente tinha a nossa terceira tentativa estava marcada para acontecer em março, né? Quando aconteceu então a pandemia, então a primeira sentimento foi de frustração, né? Por mais uma vez esse momento atrapalhar, mas de certa forma até por surpresa nossa, né? A resiliência do nosso negócio e os bons resultados nesse período de pandemia, junto com, vamos dizer assim, uma percepção do mercado, dos investidores que já nos conheciam das outras tentativas, e um contexto de Brasil apontando do ponto de vista político e de governança para direções melhores, né? E uma situação de juro baixo, né? Que é talvez o principal vetor, vamos dizer assim, de sucesso das empresas, né? Na verdade, o Brasil sempre conviveu com juro muito alto, né? E que, de certa forma, desestimulava os investimentos na economia real e na produção. Então, a conjunção desses fatores acabou possibilitando que a gente fizesse a oferta e pudesse tirar, então, os projetos que a gente tinha na gaveta e tão sonhados, né, e tão bons para a empresa e para a sociedade, e agora, então, eles vão sair do papel. Muito importante, né, Pericles? São 3 pontos que tu trazes que podem servir de referência para muitos dos empresários que nos assistem no interior do Rio Grande do Sul. Tu falaste em sustentabilidade, falaste muito em governança, né? E falaste também no aproveitamento do comércio exterior, né, como um elemento nestes momentos de dificuldade interna, né, dificuldade que passa o mundo todo, mas onde se tem aí talvez um colchão, e a gente vê a própria economia brasileira com um crescimento nas exportações. A balança fechou em patamares que há décadas não se fechava, então algo bastante relevante. E o último ponto, esse ponto de aproveitar o contexto, né, o contexto econômico que talvez nunca tenha sido tão favorável para as empresas captarem no mercado recursos, né? Eu acho que é uma alternativa bastante interessante também. E o Marlin também está à frente de uma empresa aí de mais de 70 anos, né, Marlin? A Irani também está neste patamar de tempo. Eu ouvi quando organizávamos o evento, que setores bons a serem trazidos com exemplos exitosos nesse momento de pandemia era o setor de tecnologia, né? Que tem sido extremamente impulsionado
por todo esse avanço tecnológico e a necessidade de utilização desses meios no atual momento. Mas trazer setores tradicionais, empresas de destaque, referências no nosso estado, para demonstrar como é que esses setores estão passando, também nos pareceu bastante relevante. E aqui, Marlene, queria te passar a palavra, né? A Bibi, hoje com 2 plantas, né, em Parobé, e o Marlene não está aqui conosco porque fica um pouquinho mais distante, então está em Parobé, Cruz das Almas, na Bahia também, desenvolvendo, atuando no mercado infantil aí com um lema, né? Sabemos que para a criança crescer feliz e saudável, ela precisa ser criança. É isso, Marlene? O que tu pode nos trazer aí de referências para Calçados Bibi estar transcorrendo esse momento de pandemia com sucesso? Acho que estás no mudo, Marlene. Acho que estás no mudo. Deu? Deu. Te ouvimos bem agora. A mim é um prazer, uma honra estar conversando aí na Federasul, uma entidade tão importante do nosso estado, e gostaria de primeiro contar um pouquinho a história da nossa empresa, de uma forma rápida, né? A nossa empresa, como foi comentada, boa tarde, Anderson, também. Anderson, não, Péricles, né? Um prazer aí. São 71 anos de história que a empresa tem. Eu faço parte da 2ª geração da empresa, onde durante mais de 7 anos nós preparamos para a 3ª geração, que tínhamos 4 candidatos, onde mais de 7 anos nós passamos no conselho, um processo de governança muito forte, onde eu fiz a minha sucessão e passei para presidente do conselho consultivo de nossa empresa, né? A nossa empresa, que inclusive foi escolhida André, que é minha filha, são 2 famílias na nossa empresa, e os 4, junto com o conselho, foi escolhido André, que é minha filha, e em um ano ela pegou essa pandemia, que não foi tarefa nada fácil. O nosso setor, calçados, têxtil, parece que tem vírus, o coronavírus foi proibido de abrir as lojas por aí afora, né? Isso prejudicou bastante, é o contrário um pouquinho da empresa do Pérez, né? Mas, mesmo assim, a gente fez um trabalho, a meu ver, muito forte, né, nas pessoas, na contribuição para as pessoas, né? Mas antes disso, queria falar que a empresa, há 12 anos atrás, também entrou no varejo, né? Hoje são mais de 120 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo 8 fora do país, né? Também é um trabalho forte que a gente vem e se exporta para mais de 60 países no mundo. Ao longo dos últimos anos, tem uma política de exportação de 20%, 25% da nossa produção vai para exportação. Então, hoje é a 3ª geração que atua na nossa empresa, há 1 ano e 4 meses aí, está atuando, e a gente está aí no conselho. Nós temos como uma grande visão a construção de uma marca global de desejo, né? Então, isso é um trabalho que não se esgota, que a gente já vem há muitos anos, a construção de uma marca desejada, né? A gente tem trabalhado muito o propósito da nossa empresa há muitos anos, e cada vez mais, uma empresa que não tiver um propósito muito claro para todos os colaboradores, para os clientes, a meu ver, fica um pouco mais complicado. Então, eu contribuí para o desenvolvimento feliz e natural da criança, que você há pouco comentou, resumindo, para a criança ser criança. Com esse processo de sucessão, a gente tem que preparar não só quem vai suceder, mas a gente, a cabeça. E eu já fiz 4 livros, e esse aqui foi o 5º livro, que ia lançar em março, a construção de uma marca com propósito. Esse tema nunca teve tão em alta nesse momento, as empresas falando tanto nisso, no tal de propósito, né?
que o nosso, resumindo, é para a criança ser criança. Então, a gente teve um foco muito grande do cuidado com os nossos colaboradores, né? Faz parte da nossa cultura, uma cultura muito forte, uma cultura de transparência que a empresa tem há muitos anos, se abre balanço para toda a empresa, se mostra como está a situação. Então, nesse processo, o primeiro passo que o nosso setor foi atingido de cheio e, a meu ver, vai ser o que vai se recuperar mais rápido, foi um comitê de crise. Então, a gente montou esse comitê, onde praticamente todo dia esse comitê se reunia e se discutia. O comércio está fechando, está abrindo, fechou o Brasil todo praticamente, que, a meu ver, foi um erro muito grande fechar tudo lá em 20 de março, mais ou menos. Né? E a primeira medida, assim, que a gente tomou muito forte foi foco no caixa. Foco muito grande no caixa. Nesse meu livro, no 5º livro, falo que falta de resultado machuca, agora a falta de caixa mata. Então, tivemos um foco muito grande no nosso caixa, investimentos também extremamente, somente o necessário, olhando para custo diariamente, né? Outra, nesse assunto de cuidar das pessoas, nós se comprometemos e faz parte da nossa cultura, um cuidado muito grande com as pessoas, não demitimos ninguém, usamos essa medida, a primeira fase foi 20 dias de férias coletiva, né? Depois tivemos esse processo da 936, que foi também esse processo de redução de jornada de trabalho e também suspensão de contratos de trabalho para algumas pessoas de risco, que tinham mais de 50 anos e tal, tudo. Então, também, e a empresa cobriu a diferença que esse projeto, a meu ver, foi maravilhoso do governo e salvou milhões de empregos em nosso país, essa medida 936. Né? Então, a gente teve um cuidado muito, mas muito grande com as pessoas. Um outro foi com os nossos clientes e os nossos franqueados, que hoje a gente tem 120 lojas, como eu falei, sendo 8 internacional. Um cuidado muito grande com os clientes, suspendendo, prorrogando duplicatas, não protestando títulos contra eles, tanto franqueados como os clientes, e também pagando rigorosamente em dia todos os nossos fornecedores, sem pedir prorrogação, e também pagando os impostos rigorosamente em dia. Né? Um outro trabalho que a gente fez fortíssimo nesse período, como estava se trabalhando muito em home office, e também a área administrativa, a parte industrial estava parada, era obrigado a fechar, nosso setor não foi classificado como essencial, e então a gente passou treinar nossas equipes, as lideranças. Nós temos fábrica na Bahia, como você comentou, e aqui os nossos franqueados também, então, as equipes de vendas, a força de vendas, um programa que nós temos chamado Universidade Bibi. Então, a gente fez uma reciclagem geral durante 60 dias, esse processo de treinamento das nossas lideranças, para quando voltar ao normal, ela está bem forte na nossa cultura, no nosso propósito dentro da empresa. Então, isso foi um trabalho que a Andréa, que é a atual presidente, que é minha filha, conduziu e fizeram um trabalho brilhante. Né? Um outro trabalho que se investiu bastante, aí se fez investimentos, foi na transformação digital. Já vínhamos trabalhando muito, a nossa empresa trabalha muito em inovação, nós temos uma definição de inovação, é ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou, e a gente já trabalhava, só para você ter uma ideia, o nosso e-commerce vendia sapatinho infantil de 0 a 9 anos
ao redor de R$300 mil mensal, nossa loja virtual. Nós passamos uma série de investimentos em logística e uma série de coisas na parte de TI a mais de R$2 milhões por mês. Então, esse mundo digital é uma realidade, não que vá substituir as lojas físicas, né? Então, a gente preparou isso bastante e tem sido foi uma força bastante importante quando o comércio estava praticamente todo fechado, né? Não paramos também de investir, de olhar, assim que houvesse a retomada, de buscar parceiros para abrir lojas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, inauguramos recentemente um novo modelo de loja, mais econômico, um design muito mais bonito. Então, essa semana foi inaugurado uma loja em Brasília, com esse novo modelo, mais uma loja. Isso a gente já sente uma retomada, o pessoal, um juro muito baixo, querendo investir, franqueados, e assim não sabe onde aplicar o dinheiro. E abrimos mais uma loja, a segunda loja no Equador, né? Então, hoje completa 8 lojas fora do país. E também, dentro desse lado digital, abrimos a primeira loja com a mesma tecnologia, o mesmo programa, no Chile, uma loja de e-commerce no Chile. Tem como uma loja em Hong Kong também, lá do outro lado do planeta. Então, a empresa não parou durante esse período de pandemia e se preparando para frente, né? Então, esse novo layout de loja ficou muito bonito e a loja já entrou vendendo muito bem. De modo geral, assim, o que a empresa fez nesses praticamente 5 meses de pandemia é o que ela iria fazer em 5 anos. Então, nós antecipamos uma série de projetos, poderíamos descrever aí, mas foi antecipado em 5 meses o que se faria em 5 anos, né? Principalmente nessa área digital, que ela é muito importante para nós, e trabalhando no físico e o virtual hoje. Então, esse trabalho foi muito, muito forte nas pessoas, né, buscando a confiança das pessoas cada vez mais. A gente trabalha muito no processo de transparência, nós trabalhamos muito o assunto da meritocracia e projetos de endomarketing, né, que são muito fortes na nossa empresa. E a governança também trabalhou muito forte, buscando buscando a simplicidade em todas as nossas ações, decisões em consenso, né? Então, se trabalhou fortemente em N direções para que a retomada, quando voltasse, a gente sairia na frente. Felizmente, a gente se saiu bem, houve uma queda de faturamento bem expressiva. Nós, no dia 13 de agosto, agora voltamos ao normal. As empresas estão todas, a fábrica daqui, como do Sul, está trabalhando como se fosse normal, tudo normal, e com uma carteira boa de negócios, né? As lojas agora conseguiu se reabrir todas. Acho que foi a semana passada, a última loja no interior de São Paulo, que estava ainda fechada, se reabriu. Então, está ainda com horário reduzido, né? Mas a gente já sente que as pessoas estão querendo comprar e existe uma demanda reprimida bastante grande, né? Então, o que eu vejo para o futuro? Futuro que já é bem forte. Eu vejo uma retomada do crescimento e eu falo de uma forma de ver. Nós caímos lá embaixo, como você comentou, onde foi dado, que o segundo trimestre do ano nós tivemos uma queda do PIB no Brasil de 9,6%, uma queda bastante grande no país, mas nós vamos ter uma retomada muito, muito rápida. A meu ver, essa medida 936 ajudou bastante.
E também esses auxílios emergenciais que houve, de R$600, agora vai ser mais 4 meses de 300, botou muito dinheiro na mão do povo. Eu tenho certeza que isso vai auxiliar bastante na retomada do crescimento, né? E também foi muito dinheiro para os governadores e prefeitos e, às vezes, meio mal aplicado aí nos governadores e prefeitos, na minha visão. Então, o que eu vejo no futuro, esse crescimento em forma de V, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar até dezembro cheio, normal, em 4 meses a gente quer fazer praticamente o ano, nós vinha muito bem até o dia 20 de março, mais ou menos ali, e um crescimento bem expressivo, e aí veio a pandemia, onde o nosso setor foi bastante afetado, mas a gente está retomando, né? E uma das coisas que a gente luta muito é por caixa, né? Então, se uma empresa não tem caixa, ela morre. Então, falta de resultado, eu repito, falta de caixa mata. Se trabalhou muito a inovação e pretende-se trabalhar cada vez mais esse assunto da inovação. E esse novo mundo que a gente fala, a vida, a meu ver, nesse novo mundo vai ser cada vez mais digital, ainda mais quem trabalha com varejo, nós temos uma indústria e trabalhamos diretamente com o consumidor, né? Então, esse novo varejo, a loja física, cada vez mais passa a ser loja de experiência, e essa loja que inauguramos essa semana, ela já é totalmente moderna, sem caixa, uma grande maioria já era, mas é um visual totalmente diferente, né? Os shopping também vão ter mudanças bastante grandes, lugares menores, uma nova educação, uma nova medicina, novo mercado financeiro, né? Também nós nunca tivemos juros, como foi comentado pelo senhor Pérez, tão baixo aí de 2%, né? E cada vez mais dados, que é muito importante do consumidor para a gente tomar decisões, né? O home office veio para ficar, a gente já trabalhava bastante, a gente fez muitas reuniões, convenções, lançamentos de produtos, desfiles de produtos, tudo via home office, envolvendo aí quase 1.000 pessoas, assim, entre vendedores de loja, tudo preparando para o retorno, né? Parte da comunicação também, cada vez mais tem alterações importantes. O mercado de trabalho cada vez com menos fronteiras, né? E o consumo que a gente sente cada vez vai ser mais consciente, né? Uma compra mais justa, né? E também cresce o mercado de segunda mão, né? E como falei, inclusive no nosso livro, esse livro ele fala um pouquinho da nossa história e as principais gestões de sucesso no mundo aí, o propósito nunca passou a ser tão importante no mundo de hoje, né? Então, esse novo mundo aí, na minha visão, o que eu vejo é que as pessoas o consumidor vai olhar muito, por exemplo, uma empresa, eu vejo muitos colegas, eu sei que cada empresa tem as suas peculiaridades, anunciou o processo de pandemia, demitiram muito, né? Então, as pessoas vão olhar muito as empresas, como é que elas agiram durante essa pandemia, né? Então, como é que agiram com seus clientes, com seus colaboradores, né, com seus fornecedores e com a comunidade de modo geral. E, ao meu ver, isso, os consumidores mais conscientes vão estar muito atentos a isso, né? E o que vai fazer a diferença? A liderança cada vez mais humana vai ter que ser. Isso eu falo bastante nesse livro, esse livro está bastante atualizado, né? As empresas que têm um propósito não para ficar na parede, mas um propósito muito claro e um posicionamento muito forte, né? Então, isso são o que eu vejo assim
no futuro. Esse crescimento já outubro, novembro e dezembro bem forte, não em todo o setor. Por exemplo, o setor de turismo eu vejo que é complicado, as pessoas estão viajando muito menos, né? Mas vai ter mudanças bastante importantes esse crescimento da curva de V. Eu queria só concluir e antes deixar um desafio. Eu sei que a Federação, eu cumprimento a Federação por estar praticamente conversando fortemente sobre essa reforma tributária aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que, a meu ver, essa reforma tributária tem um aumento bastante grande da carga tributária, e nós temos que voltar à competitividade, a meu ver, na indústria. Só para vocês terem uma ideia, o nosso país, há 25, 30 anos atrás, a indústria, na sua cadeia produtiva, representava 45%, e o agronegócio 10%. E havia uma migração do campo para a cidade nos últimos 25, 30 anos. Hoje, o agronegócio representa em fertilizantes, indústria de tratores, ao redor de 40%, e a indústria caiu para 15%. Houve todo esse processo da China também, que queria tomar conta da indústria no mundo, mas o Brasil perdeu a competitividade. Não morreu as indústrias que inovaram, que procuraram ter uma gestão altamente moderna, essas indústrias ficaram. Então, um grande desafio aí, né, para a Federação, as entidades, as empresas, nós resgatar essa competitividade que o Brasil tanto precisa. Eu sei que a gente atua em N países do mundo, um pouco de exportação, ao redor de 20%, e a gente está concorrendo com o planeta, né? Então, concluindo, deu para entender o que eu quis dizer, né? Houve uma inversão. O agronegócio vai muito bem no nosso país e é o que está segurando a peteca aí, inclusive nesse saldo que você comentou, altamente positivo das exportações. Então, concluindo, nós devemos ter nas nossas empresas um propósito muito forte, que é o caso da BIBI, muito forte e leva muito a rigor, inovação muito forte, que a gente tem há muitos anos, né? Crescimento pode ter exponencial dentro de uma empresa. A gente também, nesse período, trabalhou muito forte a indústria 4.0. O varejo tem mudanças também profundas aí, e nós temos que continuar buscando a felicidade no dia a dia. Mais ou menos era isso que eu gostaria de explanar, e a gente saiu muito bem, e eu tenho certeza que até o final do ano a empresa vai trabalhar pleno vapor, e vamos fazer 4 meses aí muito positivo. Muito bom, Marlin. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, de toda a equipe da BIBI, da tua família como um todo, né? O trabalho que vem sendo feito realmente é transformador num setor que é dado ao tradicional, né? Eu acho que tu trouxeste vários pontos muito relevantes, né? A questão do foco nas pessoas, a questão da inovação, a questão da transformação digital, a internacionalização, tudo isso num setor, não é, Pericles, que é um setor tradicionalíssimo aqui do Estado, que já foi talvez um dos principais setores empresariais do Estado. Tivemos a migração para outras regiões justamente buscando competitividade, e tu trazes também todos esses elementos resgatando a competitividade para o Estado do Rio Grande do Sul. Certamente terá sempre na Federação uma parceira nesses temas, Marlin. São temas extremamente relevantes, temas como a reforma tributária estadual, que a Federação tem se debruçado com muita dedicação, né? Entendemos que no atual momento de pandemia, tu trouxeste também, né, Marlin, ficou grande parte do período fechado, né? E ainda assim
com otimismo para o final do ano. É um otimismo que se justifica baseado em todo o trabalho que vem sendo feito. Então, não tem outras palavras senão de imediato te dar parabéns. Queria lembrar que o evento fica disponível nas nossas redes sociais para quem quiser ver através do Facebook da Federasul. Gostaria de agradecer mais uma vez ao patrocinador, né, aos nossos patrocinadores que propiciam esse debate, o Badesul, Banrisul, Icatu Seguros, a Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, a SafeWeb, empresa daqui que tem se destacado no setor, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons, unidade do nosso Tecom de Rio Grande. O nosso Tá na Mesa tem também a cooperação do Sebrae, o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, a Dinamize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, a Procempa aqui de Porto Alegre, Seletos e VH Audiovisuais, além da parceria dos nossos veículos Correio do Povo, Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Péricles, Martim, ouvir vocês é ouvir um Rio Grande do Sul competitivo, né? Pegando as palavras que foram bem colocadas pelo Malin. E aí, Malin, eu começo contigo falando um pouco de perguntas, né? O setor calçadista, dada a competição da China, né, teve que se reinventar. Tu falaste muito em marca, né? A importância da marca e a importância da competitividade. Como é que nós resgatamos no Rio Grande do Sul essa competitividade no teu ponto de vista, Malin? A meu ver, as indústrias, as empresas têm que fazer o seu papel, ou seja, olhar para dentro e ver o que a gente pode inovar, fazer algo diferente, fazer algo que ninguém está fazendo, né, assim, e buscar processos de produção bastante forte para que a gente consiga ser mais produtivo, fazer mais com menos, e nós estamos trabalhando muito em cima da indústria 4.0, né? Então, esse processo não parou durante a pandemia, agora mesmo numa das unidades que nós temos na Bahia, uma unidade bem importante, que foi há 22 anos atrás que a gente se instalou lá, e vai se instalar aqui no Rio Grande do Sul também esse mesmo modelo de layouts, de máquinas e uma série de coisas para que a gente seja mais competitivo, né? Isso é olhando para dentro, né? E fazer produtos e serviços diferentes, né? Que o cliente tenha desejo em comprar, né? O nosso consumidor, o nosso cliente, né? Por outro lado, os governos não podem atrapalhar. Eu acho que aí entra a parte da Federação, né? A meu ver, pelo que eu vi por cima, tenho conversado com o presidente da Assembleia, Hernani Polo, e ele tem defendido muito essa bandeira da competitividade, né? O governador aqui, o atual governador, Eduardo Leite, ele quer colocar um aumento bem forte na nossa carga tributária. E isso, a meu ver, faz as empresas fugirem do Estado, como já fugiram muito, né? Nós, para buscar competitividade, tivemos há 22, 23 anos atrás, se deslocar, montar uma parte da nossa produção na Bahia. Então, a meu ver, e se a gente olhar, quando nós entramos na Bahia, há anos atrás, como era a cidade de Cruz das Almas, ali no Recôncavo Baiano, e o que é hoje, mudou da água para o vinho. Então, houve um crescimento muito grande naquela região, foi desenvolvida uma cadeia de fornecedores ali. Então, essas visões precisam os nossos governantes terem para que a gente não perca ainda mais a competitividade, né? Eu sei que tem muita gente, inclusive enjoado aqui no Rio Grande do Sul, com vontade de sair do Estado aqui, né? Então,
porque essa visão não está muito clara aqui no Rio Grande do Sul. E eu parabenizo a Federação, que é uma das que tem feito um manifesto bastante forte em favor da competitividade e que essa carga tributária não aumente, e sim busca simplificação. Existem maneiras do Estado buscar, ou seja, eles têm que diminuir o tamanho do Estado. Eu sei que isso é muito difícil, diminuir o tamanho de uma empresa, fazer cortes, ajustes, mas tem que trabalhar por esse lado e vender patrimônios, que o Estado do Rio Grande do Sul tem muito patrimônio por aí afora para fazer caixa. Teu testemunho é muito importante, Marlin. É o que nós temos ouvido ao longo dos nossos debates sobre, tratando especificamente da reforma tributária estadual, é justamente isso, a impossibilidade do setor produtivo do Estado do Rio Grande do Sul arcar com mais tributos. E esse sim é o posicionamento da Federação em relação ao projeto que está na Assembleia Legislativa. Vamos continuar batendo nessa tecla, porque é somente assim que nós resgataremos a competitividade do nosso Estado. Não é com mais tributos, é reduzindo carga, e se é necessária uma arrecadação maior ainda, Péricles, para o Estado, que seja com ampliação da base, né, com desenvolvimento econômico, porque esse é um caminho que também gera maior arrecadação. E esse é o caminho adequado para que o Estado do Rio Grande do Sul volte a crescer. Então, obrigado pelas parabenizações, pode ter certeza que continuaremos firmes e fortes nesse propósito, não por uma questão exclusivamente da entidade, mas sim pela sua base, por esse ter sido o posicionamento trazido de todo o interior do Estado. Agora, tu trazes também, Marlin, um outro ponto muito relevante, que é a transformação digital. E essa transformação pensando na parte interna das empresas. E essa transformação ainda não é uma realidade em grande parte do cotidiano, infelizmente, das empresas gaúchas. Acho que tu trazes algo importante, que é atentar para esse ponto, né? Ou seja, como é que nós digitalizamos os nossos processos? Tu falaste em indústria 4.0, é o futuro, né? Se nós não fizermos aqui, os competidores lá fora estarão fazendo, né? Então, te perguntar também ao Péricles. Péricles, como é que a Irani está olhando para a transformação digital? De fato, é um assunto forte na nossa pauta, né? Nós, nos últimos anos, aí, depois dessa última crise, a maior dos últimos 100 anos, um dos poucos investimentos que a gente fez na empresa foi a migração para um sistema integrado de informações mais robustos e mais preparado para essa nova realidade, né, de integração e, vamos dizer assim, digital da empresa como um todo, né, e a gente, então, conseguiu fazer essa migração com sucesso e temos hoje uma plataforma pronta para esses desafios. A gente tem um projeto de inovação nesse tema, né, eu acho que a indústria ela vem um pouco atrás, vamos dizer assim, em termos do que outros setores, como o comércio, como o serviço, nessa questão que já vinha há mais tempo pressionada por atuar dessa forma, né? Mas a gente acredita muito nesse caminho. Algumas coisas andaram mais rápidas por conta da própria pandemia, né? O home office, como o Marlin falou, é uma realidade que veio para ficar, né? E assim outros tantos processos que, além de mais baratos, ficaram mais eficientes, né? E que, de certa forma, a pandemia ajudou a empurrar, a largar o trapézio para assumir esse novo normal, vamos dizer assim, né? Então, é um desafio, nós estamos dentro dele com as equipes, né? Eu acho que a gente complementando o investimento em pessoas, também é uma questão muito forte na Irani, né? E todos esses processos de inovação e de uso da tecnologia disponível em benefício
do negócio, do cliente, da sociedade como um todo, são pessoas que podem criar, adaptar, inovar, usar a tecnologia. As inovações, elas são muito mais frequentes com tecnologias existentes e que a gente encontra um uso mais nobre, né, ou mais que traz essa competitividade. Então as equipes estão com esse mindset aí, trabalhando e avançando nessas questões. Muito bom, Péricles. E assim, é algo que é tangibilizado, né? São investimentos, não é um custo, né? Ou seja, é importante o testemunho que isso resulta em valor para a empresa, né? No final, efetivamente é algo que contribui com o resultado. E aí eu te pergunto, Malin, nesse sentido, se a transformação digital resulta efetivamente em valor agregado interno e externamente, porque o cliente percebe isso também, qual é o teu sentimento em relação à disseminação disso no Estado? Por que o Estado não é ainda um Estado que tem esse viés da tecnologia mais presente na indústria mesmo? Essa transformação digital está mais forte, a meu ver, no varejo. A indústria está um pouco menos, né? Porque ali você está falando diretamente com o consumidor, ele que vai consumir. Essa transformação digital, só para você ter uma ideia, na nossa empresa, tem um espaço muito grande para crescer. Nós vendemos, vamos dizer, na loja que eu comentei, virtual, que é a que mais vende da Bibi, as lojas são pequenas, nossas lojas são de 30, 40 metros, temos aí em Guatemi, em Porto Alegre, temos no Barra Shopping, Praia de Belas, né? Então, ele pode comprar pela loja virtual e retirar numa loja nossa em Porto Alegre, São Paulo, Manaus, aonde quiser, pode comprar. Então, a gente vinha trabalhando muito forte e aperfeiçoando isso de uma forma muito forte. Mas a indústria, ela não é tão forte nesse assunto de transformação digital, né? Então, a meu ver, todo um processo de mudança, tu tem inimigos à vista e os aliados vêm à prestação. Isso é um ditado que a gente já tem há bastante tempo. Inimigos à vista e aliados à prestação. E, muitas vezes, os empresários eles têm uma certa resistência a isso aí, mas é uma realidade, né? Uma realidade, mas as pessoas não vão deixar de ir nas lojas físicas, né? Isso é um complemento que vai auxiliar muito nas lojas físicas esse assunto da digital, do e-commerce, todas essas plataformas que a gente tem aí, praticamente todas. Nós vínhamos trabalhando e aceleramos isso aí de uma forma muito, muito, muito forte. Isso vem contribuir muito para o desenvolvimento de uma empresa hoje. E no nosso caso, que tem 71 anos a empresa, nós entramos no varejo mais ou menos 12, 13 anos, então a gente aprende muito e sente o consumidor na hora, em tempo real. Eu sei de manhã às 6 horas da manhã tudo que aconteceu nas lojas no Brasil, no mundo e assim por diante. Então, qual é a cor que comprou, qual é o modelo, numeração, então, e assim por diante. Então, isso ajuda muito os dados para tomar decisões e ações mais certeiras, né? Mas, a meu ver, é um paradigma que tem que ser quebrado e a maioria das empresas tem que entrar porque é uma realidade, né? Essa transformação digital que é muito forte, né? Como eu estava comentando, não me recordo se cheguei a falar, né, nos nossos consumidores do Brasil, somente 6% dos consumidores ainda que compram pela meios digital, né? Ao redor de 6, 7%. Né? Então, tem um espaço para nós muito grande para crescer, né? Então, eu vejo que há muito espaço para crescer e, mesmo assim, está tendo um bom desempenho. E quem chegar primeiro terá vantagem nessa corrida, sem dúvida nenhuma, né, Malin? Eu acho que a gestão de dados no varejo e a transformação digital na indústria. Olhando para Irani, Péricles,
que tem uma das suas unidades em Santa Catarina, uma das maiores, né? Qual é o comparativo em termos de competitividade que vocês veem entre o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina? Ao longo dos últimos anos, tivemos uma perda bastante grande para o estado vizinho. Você vê um ambiente de negócios competitivo no estado do Rio Grande do Sul em relação a Santa Catarina, ou o estado teria espaço ainda para melhoramentos? Eu vejo uma diferença bem grande, assim. Eu acho que de um modo geral, assim, numa visão histórica de mais longo prazo, os governos de Santa Catarina são mais sensíveis a essa visão empresarial, né? De um modo geral, é um estado onde tem bastante médias e pequenas empresas em vários setores, e historicamente é um setor que apoia um pouco mais e tem esse cuidado com essa questão de se não incentiva, pelo menos se preocupa em não atrapalhar, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade. Eu não sei por que a gente, há muitos anos, tem essa dificuldade aqui no Rio Grande do Sul de entender essa lógica, né, de que a competitividade é a chave da questão, né, e que a base, como tu dissesse, a ampliação da base é a grande oportunidade para aumentar a arrecadação, né? Eu acho que eu sinceramente não entendo por que essas ideias têm tanta dificuldade de prosperar aqui, né? E a gente tinha uma esperança, inclusive com esse novo governo, de que fosse um pouco diferente pelo discurso e pela juventude, né? Mas tem alguma coisa que dificulta e que eu não sei explicar o que é exatamente. E Marlin, Bahia, vocês acabaram indo para Bahia, né? A gente ouviu aqui do Péricles o exemplo do vizinho, né? Que nos levou a diversas empresas justamente por isso, e é o que nós ouvimos aqui também, Péricles, o fato de ter uma atratividade maior. Esperávamos que com a redução das alíquotas agora para 17%, 25% aumentasse a competitividade. Por isso fomos tão contundentes contra as propostas que trazem majoração da carga. Mas queria ouvir de ti, Marlin. Vocês foram para a Bahia, qual é a sensação de vocês em termos de competitividade do estado do Rio Grande do Sul em relação à Bahia, que acabou atraindo aí uma fábrica da Bibi? Nós fomos há 22 anos, montamos um parque fabril em Cruz das Almas, na Bahia. Foi uma decisão, na época, na busca da competitividade, que a gente sentia esse avanço da China no setor calçadista. Foi uma coisa de louco. Só para você ter uma ideia, a China, hoje, agora os últimos dados do ano passado, eles abasteciam 70% do planeta em termos de sapato. Então, só para vocês terem uma ideia da força daquele mundo asiático lá, em termos de agressividade de mercado e tentando matar a indústria no mundo. Então, foi uma questão praticamente de sobrevivência. A diferença, nós sofremos muito no início, porque não existia na região uma cultura de indústria, né? E sapato é mão de obra intensiva, né? É diferente, tem tecnologia também, mas é muita mão de obra intensiva. Então, nós tivemos que preparar, tivemos que educar muito o pessoal. Os primeiros 5 anos foram bastante difíceis, e difícil fazer resultado. Mas hoje é uma empresa altamente competitiva, muito mais que aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito em função dos incentivos fiscais. E os colaboradores de lá têm praticamente a mesma produtividade daqui do Sul. Mas foi um trabalho de mais de 20 anos, assim, muito forte. Mas é uma diferença da água para o vinho,
em termos de competitividade. É uma pena, e é isso que tem levado empresas para fora do estado, né? Então, esperamos que a gente consiga, como tu bem disseste, o nosso presidente da Assembleia Legislativa tem feito um trabalho exemplar nesse sentido da competitividade do estado do Rio Grande do Sul, e a Federação tem apoiado sempre as ações no que tange o setor produtivo. Mas é um desafio grande que o estado tem pela frente. De uma parte, talvez, como nós chamamos, né, da porteira para dentro, melhoria dos processos internos, não resulta diretamente em competitividade se nós não tivermos também da porteira para fora o auxílio do poder público, né? Ou seja, em infraestrutura, em tributos, em regras mais claras para se realizar negócios. E há um espaço aí grande para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, Marlen, tu também trouxeste uma visão bastante otimista para o futuro, né? Tu vês uma retomada em V, algo que alguns economistas sinalizam fortemente, essa possibilidade. Como é que você, quais são as bases que você traz para essa perspectiva? É uma perspectiva para o mercado da bebida, uma perspectiva para o Brasil, é uma perspectiva para o mundo? Qual é a tua visão em relação a esse aspecto? É uma perspectiva muito forte para a Bibi, né, por todo esse trabalho que a gente fez, que os consumidores vão olhar muito o que a empresa fez, se atendeu os seus propósitos aí, né, é uma perspectiva muito forte, mas eu vejo também uma perspectiva muito forte para o Brasil. Nós nunca tivemos uma taxa básica de juros de 2%, como foi também há pouco citado por um de vocês aí. Então, isso faz com que as pessoas investam mais. Eu sei que eu posso afirmar que as pessoas têm algum dinheiro e querem investir novamente, porque hoje o rendimento em aplicações só se for para o risco, né? Para a bolsa e tal, tudo para um risco maior. Então, as pessoas estão procurando investimentos, que isso é muito importante. A confiança, que eu considero uma das coisas mais importantes do empresariado, vem melhorando e melhorando bastante a confiança, né? Então, é um outro dado bastante importante, né? A Bolsa de Valores é um indicativo também muito importante, né? Que ninguém esperava, já está acima de 100 mil pontos. Então, é um outro dado bastante importante que faz com que o mundo veja o Brasil de forma diferente, né? O governo tem trabalhado bastante pelo ministro Tarcísio em infraestrutura. Eu acho que isso vem de encontro para a competitividade. Então, a meu ver, portos, eles vão encaminhar essa reforma administrativa, que é a redução do tamanho do Estado, mas isso vai levar anos, porque quem é os direitos adquiridos não pode. Então, eu vejo um lado altamente positivo por aí afora. E o outro lado, assim, que eu vejo que no Brasil, no caso nosso, sapato, e em inúmeros outros setores, tem setores que vão sofrer muito. Por exemplo, turismo, né? Turismo, a meu ver, vai sofrer bastante, a meu ver, companhias aéreas, esse negócio todo. Mas tem outros setores que vai haver incremento, né? Bastante grande, né? Eu vejo também, assim, o Brasil injetou muito dinheiro nas mãos do povo, e o povo vai ter um poder maior de consumo agora, né, no primeiro momento. Tem muita gente desempregada, mas retomando a economia aos poucos, né, nós vamos ter, a meu ver, um crescimento aí ao redor de 3% a 4% já o ano que vem, né, na minha visão, e acontecendo algumas reformas, uma delas é administrativa, a outra que é esse assunto de venda de estatais, assim, que o Brasil tem que vender, essas estatais, a maioria, e a outra seria
a tributária, a área federal também, que, a meu ver, está andando muito devagar, já deveria ter acontecido, mas vai haver algumas evoluções com relação à reforma tributária, né? Um outro fator bastante importante que eu vejo, nós, lá pelo ano 2033, nós vamos ter mais evangélicos do que católicos no Brasil. Isso também pode dizer, o evangélico ele é um pouco mais empreendedor. Eu sou católico, mas ele é um pouquinho mais empreendedor, e isso eu vejo pela primeira vez no espaço que a Igreja Católica deixou no Brasil aqui. Também, lá pelo ano 2040, mais ou menos, nós vamos ter mais idosos que pessoas mais jovens pela primeira vez no Brasil. A pirâmide ali vai ultrapassar. Isso é um outro dado que nós temos imensas oportunidades a fazer em nossas cidades, para as pessoas de mais idade, que vão viver mais, vão viver até 120 anos, né? Então, tem muitas oportunidades de melhoria, de produtos, de serviços, de infraestrutura em nossas cidades em função dos idosos, né? Então, eu vejo, assim, boas oportunidades aí, grande, e eu estou bastante otimista com relação ao nosso país, os caminhos que estão sendo tomados, né? Eu vejo e torço para o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, que, a meu ver, ele vai ganhar essa eleição, e isso aproxima bem mais o Brasil com os Estados Unidos, que eu acho bastante importante isso, e principalmente em sapatos. Se os americanos deixarem de comprar, porque eles estão numa briga comercial entre os Estados Unidos e China bastante forte, deixar de comprar um pouquinho dos chineses, vamos dizer, sapato, vamos dizer assim, um exemplo nosso é sapato, pode ser têxtil, pode ser outro, nós não vamos ter fábrica para atender isso aí. Então, o que a gente perdeu, como eu disse há 30 anos atrás, que a indústria representava 45% do PIB e o setor de agronegócio 10%. Hoje o agronegócio representa 40% e a indústria 15%. Então houve uma perda. Então, mas nós precisamos trabalhar nesse assunto que tão falado aí por vocês e que eu insisto muito, a tal da competitividade, que é a competitividade interna e a competitividade que é a parte dos governos não atrapalharem, que nem o Pérez falou, que Santa Catarina a gente nota que é uma diferença da água para o vinho do nosso governo estadual e o governo de lá. Os governos daqui, os governos de lá. Vários pontos muito importantes, Martim. Tu cobriste vários aspectos. Eu acho que algo que tu disseste no início, que é fundamental na reforma administrativa federal, ela é essencial. A gente precisa reduzir o tamanho do Estado. Nós tivemos uma expectativa no início do ano muito otimista em relação ao ano, né? E ainda assim com um déficit de mais de 100 bilhões de reais para o Brasil, e vamos fechar um ano com mais de 1 trilhão de reais de déficit, né? Considerando o serviço da dívida pública. Essa conta vem no futuro. E é por isso, tanto em nível federal quanto estadual, que a Federação trabalha tanto pela competitividade, trabalhou tanto pela manutenção das atividades durante a pandemia. Não no período inicial, era necessário isolamento, mas era fundamental a retomada. Por quê? Respeitados os protocolos, obviamente, porque há uma necessidade efetiva de o governo arrecadar para fazer frente ao tamanho da máquina pública. Então, precisamos fazer a reforma administrativa para reduzir essa máquina, termos condições aí com uma reforma tributária adequada, como bem colocado, Marlene, a gente retomar a competitividade não apenas do Estado, mas do Brasil. Mas eu quero ouvir o Péricles um pouco sobre a perspectiva, Péricles, no teu setor, né? O setor do papel, embalagens, vocês trabalham muito com resinas também. Qual é a perspectiva do setor? Qual é o teu olhar sobre o futuro do Brasil e qual é a perspectiva para o mundo?
Não, eu acho que é de otimismo também, né? No negócio, embalagem e papel, vamos dizer assim, como a gente acabou não perdendo tanto nesse período, não chega a existir um ganho compensatório, mas o mercado de embalagens está bem aquecido, né? O mês de agosto foi 8% acima do mesmo mês do ano passado, um volume recorde no Brasil como um todo, né? Na venda de embalagens, e tende a crescer esse ano, né? No ano acumulado. Então, as indústrias, de modo geral, estão tomadas, né? Estão bem demandadas, e a gente imagina que isso caminhe junto com a indústria, né? A Irani, na verdade, os clientes da Irani são indústrias de transformação, né? Que embalam seus produtos. Então, essa retomada vai ser acompanhada pelo negócio de embalagens, né? E eu acho que o que reforça, vamos dizer assim, esse otimismo é essa visão a nível federal de uma direção correta para as coisas, né? Com todas as dificuldades de aprovar as reformas, com toda essa dificuldade que a pandemia trouxe adicional, né? Porque acabou que esse tema dominou politicamente o assunto, e os outros temas mais estruturantes tiveram que ficar de lado, né? Mas eu vejo uma direção bem colocada, né? E isso é importantíssimo para a confiança, né? Como o Marlin falou, a confiança é metade do caminho, né? Então, quando a gente toma as decisões certas, ainda que elas não apresentem resultados no curto prazo, a confiança no longo prazo aumenta, e aí entra num círculo virtuoso que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acredito, não adianta esperar crescimentos fora do normal, porque o Brasil depende de infraestrutura para isso, né? Depende mas eu acho que está muito bem encaminhado. Acho que o próprio juro baixo, né? Ele viabiliza um monte de projetos de investimento nas empresas que aumentam a competitividade, né? Eu acho que é um canhão de produtividade, de competitividade, né? Simplesmente por trabalhar o déficit público e reduzir a demanda por dinheiro para financiar, vamos dizer assim, um déficit fiscal e uma ineficiência do Estado, né? Então, eu acho que o desafio é grande, só que eu acho que o Brasil nunca teve uma equipe no executivo tão competente e com direcionamentos tão claros, né? Isso acho que ajuda muito aí nos próximos meses e anos. Ou seja, somos otimistas, mas temos que trabalhar para que aconteçam de fato as mudanças, né? Acompanhar junto ao poder público. Olha, eu ficaria aqui com vocês conversando o resto da tarde, tá? Muito bom, temas. Acho que quem nos ouve, quem nos assiste deve estar gostando bastante. É por isso que eu ratifico o que eu disse antes, sou um admirador de ambas as empresas e queria pedir agora para vocês considerações finais, né? Eu posso começar contigo, Péricles, te pedir as tuas considerações finais e, se for possível, deixar um recado aí para os nossos governantes no Estado. Falamos tanto em competitividade. O que tu sugeres que seja feito, o que tu deixaria como recado para aumentar a competitividade do nosso Estado, na medida em que o grande propósito de toda essa discussão, né, sentido da própria entidade FederaSul, é contribuir com esse objetivo, fortalecer o Estado, fortalecer as empresas gaúchas. O que tu deixaria de recado, Péricles, nesse sentido?
já te agradecendo pela gentileza de estar conosco hoje. Sim. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando a empresa e ajudando, vamos dizer assim, a enriquecer essa discussão sobre como o Rio Grande do Sul e o Brasil pode melhorar aí a sua performance, né? Como eu disse, eu acho que entramos numa fase muito boa aí de Brasil, né? E eu acho que eu sou otimista, né? Nós somos bastante otimistas com o desempenho do país, do Estado e das nossas empresas, né? Eu acho que o Brasil está passando, e o Rio Grande do Sul também não deixa de ser, um processo de fortalecimento das suas instituições, né? Eu acho que o povo, de um modo geral, e dentro deles os empresários, estão mais atuantes e se posicionando mais e melhor, e o povo, do modo geral, né? Eu acho que os políticos eles acabam ouvindo o povo e começam a se posicionar cada vez melhor. Eu acho que no Rio Grande do Sul, como eu disse, eu não entendo às vezes a velocidade com que esse processo acontece, né? Mas eu acho que tem uma linha também de melhoria, né? Eu acho que, vamos dizer assim, a democracia, ela às vezes ela gera essa ansiedade em relação à velocidade, mas por outro lado ela dá segurança também no longo prazo, né? Então é um processo e eu acho que teve avanços também, né? Não dá para dizer que tudo está errado, mas eu acho que essa consistência na governança como um todo dá segurança pro processo e nos motiva e encoraja também para estar ajudando cada vez mais. E eu acredito muito aí no país, no Estado e nas empresas brasileiras. Ótimo. Marlin, agradecendo mais uma vez por teres aceito o convite para estar conosco hoje. Todas as contribuições que tu deste para o debate, eu acho que são riquíssimas, e te deixar aí o espaço para as tuas considerações finais e o teu recado. O que tu deixaria de sugestão para os nossos governantes aqui no Estado para a melhoria do nosso ambiente competitivo? Anderson, para mim foi uma honra participar no programa Tá na Mesa da Federação, já participei em outras vezes, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Com relação ao que o Pérez comentou, a meu ver, o governo federal nunca apontou para uma direção tão correta como está apontando, né? Que é justamente em tudo nisso que a gente está comentando, aí abertura de mercado e mais competitividade de modo geral, reduzindo o tamanho do nosso país, né? O tamanho do Estado, né? Com relação ao nosso Estado do Rio Grande do Sul, a meu ver, eu acho que eles têm que olhar muito para essa reforma, fazer uma reforma administrativa. Diminuir esse tamanho do Estado, que é gigantesco. Esse Estado tem sido feito, tudo que é arrecado é somente para pagar salários, né? Então, acho que não sobra praticamente nada para investimentos, para melhorias e assim por diante. Então, isso vem ao longo do tempo. Então, tem que enfrentar esse assunto de frente, a meu ver, o governador. E a segunda coisa é vender patrimônios. Tem que vender patrimônio. Por que adianta ter patrimônio que está só se desgastando por aí afora, espalhado pelo Estado do Rio Grande do Sul? E fazer uma reforma onde simplifique e não aumente a carga tributária. A reforma não pode ser aumentando a carga de impostos, porque senão a indústria não investe mais aqui. Isso é muito claro. O capital vai aonde tem mais facilidades. O capital não vai aonde tem complicações. Tem que simplificar
e fazer de tudo para reduzir. Eu sei que, num primeiro momento, não tem como reduzir, mas tem que tentar simplificar ao máximo isso aí, talvez ampliar a base de pessoas que pagam imposto que você comentou aí, né, senhor? Então, seria esse o conselho, né? Não aumentar a carga, vender patrimônio e diminuir esse tamanho do Estado, alguém enfrentar isso que há anos tem sido postergado. E com relação ao Brasil, eu estou bastante otimista. Muito bom, Marlin. Estamos muito alinhados, né? São os mesmos propósitos que a Federação tem defendido aqui, né? Redução do tamanho do Estado sem aumento de carga tributária para aumentar a competitividade. Queria agradecer mais uma vez aos patrocinadores que propiciam esse evento, ao Badesul, ao Banrisul, a Icatu Seguros, Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, Safe Web, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade do Tecom Rio Grande. A cooperação importantíssima do Sebrae, o apoio institucional também da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Audiovisuais. E as parcerias dos nossos veículos de comunicação, Correio do Povo, Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT, dando altíssima cobertura aos nossos eventos. Lembro que esse evento ficará gravado, disponível nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, basta acessar lá e assistir a qualquer momento. Agradeço mais uma vez enormemente aos nossos palestrantes, ao Marlin, ao Péricles, uma satisfação. Péricles veio aqui com todos os protocolos, aqui estamos resguardando o distanciamento. Temos aqui, Péricles, uma lembrança para ti deste momento, te agradecendo enormemente por ter estado conosco. É uma cuia que simboliza, né, o nosso chimarrão, a nossa amizade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Marlin, a tua estará sendo remetida, receberá em mãos também. Muito obrigado. Da parceria com a Federação, esperamos que continuem sempre contando com a Federação como uma entidade de apoio ao desenvolvimento do nosso empreendedorismo no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Anderson. Foi muito bom estar aí com vocês. Muito obrigado. E sucesso. E parabéns aí. Obrigado. E vamos ser mais competitivos. Isso aí, Marlin. Obrigado, Marlin. Obrigado, Péricles. Boa tarde a todos. Se cuidem e mantenham-se com saúde. Até a próxima semana. Boa tarde. Boa tarde.